Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Voltamos aí com mais um episódio do Biotalks, mais uma história inspiradora para você hoje, para você mudar de vida. Estamos aqui, eu, o Dr. Ricardo Garcia, nosso amigo Dr. André Simas, nutricionista, nosso querido treinador Luiz Gabriel Veloso. Hoje a história é com esses monstros aí. A gente vai contar um pouquinho de como foi a escolha do Biel pelo fisiculturismo, como que começou a história dos dois, hoje atleta e coach. E hoje eu prometo que eu vou ficar mais quieto. Será que ele vai conseguir? Ele vai ficar vermelho, vai ficar roxo. Deixa eu falar. Se eu não tiver um ataque epilético aqui, eu fico quieto. Mas hoje eu vou deixar meu amigo Dr. André Simas puxar a conversa aí, porque ele está muito mais inteirado do assunto e ele participou ativamente desde os primórdios até hoje em dia, como já dizia a música, né? Meu amigo, vai lá, André, puxa aí pra nós. Isso aí, é uma honra estar aqui com meus amigos falando de uma coisa de uma paixão que a gente tem em comum, né? Que é o fisiculturismo. E os três loucos, né? Aqui tem um bando de louco. Louco pelo fisiculturismo. Só maluco. Só maluco. Né? Eu saí do fisiculturismo, mas o fisiculturismo não sai de mim. Te persegue, né? Me persegue. Mas que bom que me perseguiu de uma forma positiva, né? Eu sempre falo que o fisiculturismo, ele me trouxe, né? Ele me deu muita coisa. Né? O fisiculturismo, ele me fez quem eu sou hoje. Né, como profissional, como pessoa, ele moldou muito do meu caráter, né, porque o fisiculturismo não é como se pensa um esporte superficial, onde se vê beleza, só beleza. Né? É um esporte, sim, de beleza, de estética, mas para você atingir isso, precisa de muita resiliência, muita determinação. A vida inteira, né? Muitas você tem que mudar tudo na vida, né? Abrir, né, mão de muitas coisas. E para você fazer isso, e quando você traz isso para a sua vida pessoal, teu profissional, teus relacionamentos, você vê como que isso te molda de forma positiva. E aí, com essa história, né, a gente tem aqui, como eu falei, que o fisiculturismo, né, não sai de mim. Eu, graças a Deus, eu tenho hoje o Luiz Gabriel, né, mais conhecido como Biel, para os íntimos, em que está representando isso hoje. Né? Eu sempre quis, eu falei isso com ele na preparação dele, que eu sempre quis encontrar alguém que se assemelhasse à mentalidade que eu tinha quando atleta. Né? E eu pude encontrar o Biel. E eu queria hoje, né, nessa nossa conversa aqui, que ele falasse, né, um pouco da história dele, que ele falasse como que foi para você o despertar para o fisiculturismo, né, quando que isso começou a te incomodar, né, aquele incômodo de ter que fazer, de Perfeito. ter que participar. O que acontece? Eu era muito magro, né? Então, quando você é magro, você fica incomodado o tempo todo. Eu entrei dentro da academia e o primeiro contato que eu tive com o YouTube era fisiculturista treinando. Então, na época, já estava tendo o YouTube ali. Não tinha nem os fisiculturistas brasileiros treinando. Tinha muito aqueles vídeos motivacionais que pegavam aqueles DVDs da década de 90. Kevin Levrone, a gente pegava ali... Época da Flex Magazine, pegava os caras mesmo e traziam aqueles vídeos motivacionais dos caras treinando e tudo mais. Então, ali eu já comecei a desenvolver uma vontade muito grande de competir. Você ouvia assim, yeah, baby, lightweight, baby. Aí você chegava a arrepiar. Aquela academia toda enferrujada. Aquele suspensóriozinho coloridinho, listadinho, né? Listrado com um azulzinho roxo. Tá com antitetânica em dia, né? Pra poder treinar nessa academia. Não, mas nada tem coragem de entrar naquele corpo ali de tanta coisa que tinha. mas aquele barulhinho de anilha de aço estimula. Aquele ali estimula. E aí eu queria. Aí eu quis, mas era aquela ideia, garoto, quero ficar forte, queria o fisiculturismo, mas não queria fazer o que o fisiculturista faz, né? Sim. Isso daí, com certeza, você viu muitas pessoas passando por isso. Sim, com certeza. Então, depois disso, eu comecei a ter mais contato, o fisiculturismo foi crescendo, eu acompanhei o fisiculturismo crescendo e eu tive a oportunidade de ir e treinar com um amigo meu, assim que eu entrei na faculdade. Só que quando ele foi, o coach que foi com ele, e eu gosto de contar muito essa parte porque
eu gosto de deixar bem claro. Ele competiu? Você acompanhou a preparação dele? Competiu? Competiu. E ganhou. Ganhou. Foi no primeiro ano que teve Classic Physique no Brasil. A gente foi no Mr. Campos. E ele ganhou. Mas o coach dele, aquilo tudo ali de usar muito fármaco e etc., aquilo... Eu virei e falei assim, cara, não é pra mim, não tem saúde, não tem cuidado, não tem nada. Sim. Então eu gosto de deixar essa parte bem clara. Por quê? Porque quando isso voltou a me incomodar, foi quando vocês estavam preparando o Caio. E eu vi o carinho que tinha e o cuidado com a saúde. Aí eu virei e falei assim, calma aí. Agora eu posso fazer aquilo com uma segurança maior. Então, assim, a minha escolha para poder retomar aquilo ali foi quando eu já vivia como um fisiculturista e agora eu poderia competir, ainda assim tendo cuidado com a minha saúde. Porque eu não tinha filha na época, mas a minha esposa já estava grávida, então isso tudo já estava me gerando já isso de, cara, eu sou pai, eu não vivo só para mim. Então, quando eu tive a oportunidade de perceber que eu poderia ter um coach que não só ia pensar assim, cara, entra, faz aqui. Não, ele ia com a cabeça. Quantas vezes você não me freou e eu falava assim, não, vamos, André, se tocar teu coração, eu tô aqui. E você me freava. Eu falava pra ele assim, ó, comprei, não sei se vamos usar. Eu mandava pra ele assim, mas se tocar seu coração, já tem aqui em casa. Fica à vontade. Tô ele pronto. Falava, calma, a gente não sabe. Então, várias vezes ele me freou. Isso traz você uma segurança de você fazer aquilo, né? Sim. Então, o fisiculturismo é algo que já vive em mim há muitos anos. Porém, ele começou a gerar esse incômodo muito forte. Eu virei e falei assim, agora vai. A partir do momento que eu vi que eu poderia ter pessoas comigo que iriam cuidar de mim, ao mesmo passo que eu estaria evoluindo. Perfeito. Então, foi isso. Até porque eu queria viver aquilo também. A gente treina pesado, a gente gosta de treinar pesado. A gente sabe o que é um treino pesado. Eu queria sentir, ter aquela sensação de estar competindo contra os caras que estavam treinando tão pesado ou mais do que eu ali. Você. E é bacana, né? Que a gente vê que tudo é fase mesmo. Assim como a gente falou da Ana, né? Sim. Tem uma fase de amadurecimento. E No seu tempo, né? tudo Tem no seu como tempo, forçar. Porque lá atrás eu te procurei falando que queria ser. Quando você tinha 16 anos, Então, você você me vê. procurou, né? Eu fui o primeiro coach do Biel, ele tinha 16 anos. Me lembro até hoje, ele chegando na academia, ele me mandou uma mensagem, a gente marcou, chegou lá com os pais. Então, né, ele era menor de idade, conversamos sobre... Lógico, na época não entramos com fármaco. Não, era só Você ia falar com o treino, dieta. Era só treino e dieta. Ele me passou tinha... o treino, a dieta e a suplementação, Isso né? aí, só na época, ele só tinha 16 anos. É bom deixar isso bem claro, né? Por causa da idade. Não tinha nem necessidade. Eu tinha muita coisa para evoluir. Sim. E aí, claro que ali no meio do caminho... Nunca tem, Biel. Com 16 anos, 16 nunca anos, tem necessidade. Não tinha nem necessidade. Não sabia nem treinar. Sim. É porque a galera tenta botar o carro na frente dos bois, né? Isso. Mas assim, não sabia nem treinar ainda. Não sabia Tanto a que a gente estrutura de um vê treino. que os fisiculturistas de sucesso, eles alcançam esse ápice mais velhos. Sim. Os caras se tornam Olímpia dos 30 anos para frente. É uma construção. Porque né? é construção, é maturidade de treino. E grande parte deles também, até para iniciar o uso de ergogênico, de hormônio, já inicia depois de maduro. Depois de maduro. Ela já tá treinando aí 5, 6 anos. É melhor. O próprio aproveita. Sardinha fala isso, né? Você já viu ele falando isso. O Sardinha, que competiu mais de 50 vezes, tem não sei quantos troféus, ele fala que ele demorou aí 5, 6 anos para amadurecer, para realmente entrar com o ergogênico e realmente ele começar a preparação e subir no palco. Sim. Uma pessoa com 2 anos de treino, ela não sabe treinar. Não tem como. Não sabe. Você não vai aproveitar. Pois é. E aí você veio numa fase onde teve amadurecimento, né? E você também a condição Sim. para se preparar. Porque não é barato. Não é um esporte barato. Não é um esporte barato. E o amador não tem patrocínio, né? Não tem patrocínio. Então você tem que arcar com dieta, capital próprio. com treino, com ergogênico, acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, né? E o coach, quando você, né, precisa e quer esse trato. E o que muitas pessoas esquecem também é que se der alguma coisa, você tem que ter dinheiro para comprar um remédio, para você comprar o que mexer, o que manipular ali. É isso aí. Porque a galera às vezes investe rios de dinheiro No ergogênico e aí começa a dar alguma bucha e ele não tem mais como investir. Tem mais recurso. E aquela história que você falou, né? Agora, depois que conheceu o nosso trabalho, você viu que tem uma certa segurança.
Assim, eu como médico, nessa situação, eu trabalho com controle de colateral. Sim. Eu fico brincando, né? Eu não deixo esse menino se matar. Minha função é essa. Ele segura. Para! Segura é puxar o freio, né? Minha função é puxar o freio. Então, assim, é claro, todo usuário de esteroide anabolizante, fim recreativo ou fim competitivo, o médico, ele serve para racionalizar a dose, ele serve para falar, ó, para porque vai dar problema, ele serve para poder, deu acne, vou tratar acne, deu alteração de colesterol, cara, vamos ver o que está acontecendo, para depois a gente fazer ter uma certa segurança, fazendo exames de sangue com regularidade, no mínimo de 6 em 6 meses, exames completos, fazendo triagem cardiológica com regularidade. Eu sei, podem me criticar, não tem problema, já estou acostumado. Eu sei que não é 100% saudável, mas eu vim do fisiculturismo, eu já me preparei. Eu sou coach, não exerço, mas eu fiz a pós-graduação e eu nunca vou virar as costas para qualquer um que seja para me pedir ajuda. Aí eu vou orientar, eu vou dizer como que funciona a parte saudável do negócio. Se a pessoa não quiser aderir à parte saudável, ele vai contar comigo para controle de colateral, controle de saúde e prevenir as merdas. Sim. Entendeu? Mas a minha função nessa situação não é prescrever protocolo. Eu não sou o doutor Deposteron, igual a galera fala. A minha questão é controle de saúde minimamente no indivíduo usuário de esteroide anabolizante. Pode continuar. Então isso me deu muita segurança e tranquilidade para poder fazer uma preparação, porque a gente sabe que foi o que você falou. A gente está sujeito, a gente faz o teste. Como vocês mesmos disseram, performance não é saudável. Não é saudável. Nem futebol de alta performance, jiu-jitsu de alta performance, nenhum esporte competitivo é saudável. Não é saudável. Então eu sabia, mas me trouxe uma segurança maior de entender que eu não estava... iam ser pessoas que iam estar comigo não para poder trazer um troféu, que a gente trouxe. Sim. Mas que iam... Cara, vamos fazer o nosso melhor? Porque na minha cabeça, o fisiculturismo, igual a gente já está preparando as competições, eu não tenho que pensar em ganhar o troféu. Eu tenho que olhar e falar assim, calma aí, eu tô melhor do que na última competição. Isso. É você contra você mesmo. Exatamente. É claro que a gente está competindo com os outros ali, mas se o cara fez o 100% dele, eu fiz o meu 100% e ele ganhou, beleza. Sim. Então na próxima eu vou fazer 100%, só que eu vou estar mais bem preparado para fazer um 100% melhor do que antes. Exato. Porque o físico do atleta, ele nunca é o mesmo, é o que a gente sempre fala. A preparação não significa que daqui a 2, 3, 4 preparações a gente vai fazer a mesma coisa. A preparação é igual. Exatamente. Não é, o físico responde de formas diferentes. É aquela história que você falou. Eu busquei uma segurança, mas eu trouxe o troféu. Sim. Se a segurança ela ficasse muito ameaçada de algo que fosse reversível, algo que seria realmente muito danoso para a tua saúde, não tem competição, não tem troféu, filho. Exatamente. Fazer gosto tem filha. Tem uma filha pra ganhar. Então não tem... A saúde, é claro que eu tô te falando, algum problema pode dar. Sim. Porque são doses suprafisiológicas. Não tá livre. Não tá blindado. Mas não significa também que você deve chutar o balde e sair fazendo como um louco. Tanto que você me perguntou, né? Quando a gente saiu da competição, você falou, olha, tem competição daqui a um mês, competição X e tal. O que você acha? Eu vou e tal. Você até tava com receio de não ir e eu achar que você devesse ir, né? Você tava regando, né? Achar que você tava regando. Aí quando ele falou comigo, eu falei assim, não, Biel, agora você vai descansar, vamos recuperar teu físico. Vamos ver como é que ele tua ficou. saúde, você vai passar tempo com a tua esposa, vai passar com a tua filha. Nosso calendário agora é para 2026. Então, eu lembro que você ainda reforçou isso comigo. Pô, cara, falei isso pra Mayara, né, a tua esposa, e ela falou, você tá com os caras certos, porque os caras estão visando tua saúde. E como você disse, essa aqui que eu botei, ó. Se não tocar seu coração, você não faz, pô. Exatamente. Eu acho, olha a vibração, né, cara, nessa foto na cara do Biel. Pra quem não tá vendo ali, é o André, né? Me entregando a coisa. Isso foi uma honra pra mim poder, além de te levar ao palco, te premiar. Então, eu acho que isso foi muito bom dentro da preparação. Foi. O que aconteceu? A sinergia foi tão boa que eu falava assim, cara... Na minha cabeça, o André falava assim, faz isso. Eu falava assim, não vai dar certo. Mas o André tá falando, eu vou fazer. Sim. E aí eu falava assim, ele tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. Aí eu falava assim, mas meu corpo não tá... Aí ele, calma. Aí eu ia, tranquilizava. É a estrada, né? A estrada e ele mostra, falava né? assim, faz isso.
Eu falo assim, cara, se é do A ao B que eu tenho que fazer, ele tá mandando, o que eu vou fazer? Do A ao B. Então essa sinergia foi muito boa. Isso que você tá falando de, depois do... Você vê que até depois do campeonato a gente ainda tava com um pensamento alinhado. Sim. Isso é muito bom. Sim. Eu acho que quando você tem uma pessoa ali para poder te conduzir, que você tem uma confiança, Sim. isso muda. Sim. Tinha dia que, por mim, às vezes eu sairia da dieta. Eu falava assim, não. Tem o André. Então, assim, eu não tava lá no campeonato só por mim, entendeu? Sim, Não tava. Tem o André, tem o doutor, tem o Caio que treinava comigo. Sim. Então, assim, tava uma Você tá equipe levando sua muito equipe. boa. Exatamente. Você tá levando sua equipe. Então, assim, essa foto aí eu até botei, eu puxei ela ali pra botar, porque realmente a gente tava muito feliz nesse dia. Cara, a gente tava... Eu não consegui me conter, cara. É porque assim, eu podia ter... Depois a gente coloca, né? Eu tinha um vídeo, né? Tem um vídeo de quando te chama, né? Com o primeiro lugar e eu tô do lado do palco assim, eu já querendo... Tá, deixa eu botar a medalha ali logo. Nervoso, deixa eu entregar a medalha pra esse cara, porque... Foi muito bacana, né? Todo o processo. E ver essa construção, porque, cara, passa um filme, né? Eu conheci o Biel lá com 16 anos, um garotinho, né? E isso mostra o quanto eu tô ficando velho, né? E aí agora, tá ficando experiente. Ficando experiente, gente. E aí a vida deu várias voltas e a gente se reencontrou. E mais uma vez você confiou em mim e eu pude te entregar... Sim. O meu melhor. Sim. Eu sempre fiz o meu melhor e, cara, como educador físico, que também sou, né, e nutricionista, como educador físico eu aprendi, cara, quando eu fui para a sala de musculação, né, lá nos primórdios, é que a segurança do meu aluno vinha em primeiro lugar. Sim. Então eu nunca tirei isso da minha cabeça. Então, até hoje... E isso coube a você ali, para você na sua preparação, eu queria você no teu melhor, sim, na ponta dos cascos, mas eu queria você saudável e seguro. Bem. E eu fiquei com a cabeça muito boa também. E nem câmera você teve, né, no palco? Zero, né? Zero câmera. Não, eu fiquei muito bem. No palco, assim, até porque eu também tava treinando muita pose também, mas no palco, assim, se você vê a minha tinta... Zero suor, acertou em tudo. Eu tô perguntando exatamente por causa disso. Não, né? ele acertou... Você vê as preparações dos profissionais até, né? Ó, você vê que não tem um suor escorrido nem embaixo do sovaco ali, ó. Você vê que a gente tava no condicionamento. Isso que eu ia falar. Quase não tá condicionado, né? Olha a fibra feito de pedra, né, velho? Ah lá, fibra no vaso lateral, fibra no peitoral. A gente tava muito bem. Que não tem uma aguinha sobrando na lombar. Olha lá, a pequenininha. Que fofinha, cara. Coisa linda. Eu tô te perguntando essa questão da cãibra, até porque a gente vê... Foto bonita, cara. Bonita essa foto. Até a gente vê os próprios profissionais, né? Sim. Aquela preparação do Ramon, que ele foi muito criticado, né? Sim. Ele, o Aceto, porque ele derreteu no palco. Sim. Com a de uso de açúcar, né? Que eles falavam, de carboidrato muito simples. Sim. Aí eu tenho um vídeo de um super show aqui no Brasil, do Moraes. Não sei se você chegou a ver isso. Felipe Moraes, competindo, que ele ganhou vaga no Olímpia nesse campeonato, que ele armava a pose, ele tinha cãibra na musculatura do abdômen, zero, pra todo lado. Não tive nenhuma. Eu ainda fiquei olhando aquilo e falei, cara, como que esse maluco consegue manter a pose com tanto de cãibra no abdômen? Eu já tive muita cãibra no abdômen. Porque assim, meu abdômen é uma porcaria, né? Ex-obeso, tem aquela diástase. E assim, toda vez que eu treinava abdômen, que é muito fraco... Na hora que você fazia assim, você meu abdômen é muito fraco. Eu tive esse problema assim, no início eu tive também. muita cãibra no abdômen. E eu pensava, o cara tá com a pose armada, um front double biceps, pose armada e com cãibra comendo. E o cara tá lá. Eu falei, caramba, irmão. Como é que pode? E você não teve esses problemas. Nada. Então, assim, zero suor. O sinergismo na preparação entre vocês foi muito intenso, né? Foi muito bacana. Vamos aproveitar isso. A galera que quer competir, tá? Vamos começar lá do bulking. E vamos começar a trazer até a competição. Claro que a estratégia é diferente, a gente faz coisas diferentes e tudo mais. Mas só pra galera começar a entender como é que é uma estruturação de uma competição. Porque em cima do palco, maneiro. Pronto, né? Mas a gente começou isso, a gente competiu em outubro de 24, Sim. mas a gente começou isso um ano antes. 2025. Foi. Outubro de 25. 2025, isso. A gente começou um ano antes, em 24. Isso aí. Então, assim, a gente primeiro estruturou um booking. Como é que pra você
Quando você olha assim, porque a gente tinha várias avaliações e tudo mais. Sim. Como é que você foi estruturando o booking? Porque é diferente. A gente está falando de uma alta performance, então não é um paciente comum. Sim. Para você poder, né, colocar ali, então você sabe como é que é tudo diferente. Sim. Fala um pouquinho aí, depois eu vou falar até um pouquinho também do treinamento, tudo que eu pensei, mas puxa mais ou menos para a galera entender a diferença. O fisiculturismo ele tem uma coisa muito apaixonante, que é a liberdade para você poder fazer o que você quiser dentro da preparação. Né? A gente tem ali, o Ricardo sabe disso, você sabe disso, um paciente comum, né? O cara não é atleta de alta performance, a gente tem protocolos que a gente tem como base para iniciar qualquer protocolo, né? qualquer planejamento. O fisiculturismo é muito empírico, né? Então, a avaliação física e a avaliação dinâmica é o que vão ditar o ritmo da preparação e o que você vai fazer. Até porque as coisas mudam muito rápido, Mudam né? muito rápido. Porque eu não sou um ser humano. Se você for ver as minhas taxas, eu não estava como ser humano. Então, você não pode usar um cálculo base que você já utiliza, né? Então, o que a gente faz ali? Aí, é lógico que tem observação. O cara, para fazer uma preparação, ele tem que ser entendedor do que uma arbitragem está pedindo dentro daquela categoria, né? Então, assim, os pontos principais e cruciais ali da preparação. Então, assim, na minha linha, né? Cada coach tem a sua linha de trabalho. Tanto que hoje a gente até já conversou sobre isso, né? Sobre essa próxima fase tua. Eu gosto de trabalhar com qualidade. Sim. Então, eu procurei trabalhar um booking com a maior qualidade possível. Você vê que não teve junk food o tempo todo, não tem o junk food, né, de comida suja, de lixo, né? Eu até permitia que o Biel fizesse, mas isso estrategicamente. 2 refeições livres por semana. O booking ele precisa ser limpo. Mas aí você tem que explicar. É livre, mas sem lixo. Eu vou explicar isso agora. Porque o que acontece... O pessoal, você fala, não tem lixo, mas tinha livre. Mas livre é sem lixo. O que acontece? Eu estou falando de junk food, vou explicar melhor. Porque muitas pessoas acham que para subir caloria, eu estou em booking, eu tenho que comer caloria mesmo, tenho que subir de peso, vai comer qualquer coisa, ou seja, vai viver de refeição livre. Isso é um problema que a gente tem no consultório, inclusive. Sim, porque o que acontece? Cara, se você faz dessa forma, você vai zoar teu metabolismo, logo você não vai ter resposta fisiológica do que você está fazendo. É aumento de massa muscular? Não, você gerou uma resistência insulínica, você zoou seu perfil lipídico, você vai começar a acumular sua gordura no booking. Peso, mas não ganhou qualidade. Massa muscular, você ganhou retenção de água e gordura. Então, a preocupação para um físico desse, pronto no palco, já começa lá no booking. Sim. Então, é um booking de qualidade. Porque quanto mais eu somar, mais a gente teria que tirar na fase. Exatamente. E não faz sentido. Então, e quanto mais, se eu faço um booking sujo, né, com o meu atleta, e ele fica com o físico muito embaçado, muito engordurado, eu também não sei o que vai ficar depois de pronto. Como tem que ser mais agressivo para cortar também, né? Exatamente. Então aí a gente fez um booking com qualidade. A agressividade não é uma característica boa, né? Não é uma característica boa. Porque tudo muda muito rápido, o físico ele fica muito hiperresponsivo, né? E aí, isso bota... Olha lá, ainda tinha um abdômen levemente marcado, tá vendo? Você vê que isso aí, por exemplo, é o perfil de um físico de um cara normal hoje. Não parece que vira o outro, né? Não parece que vai ficar aqui daquele jeito. Isso aqui ele já poderia ir pra praia feliz, né? Você vê que o nível de palco é um nível muito alto. O vasto ainda tá marcando. Então, né? é o que a gente fala, né? Eu sempre falei. Tem a divisão do resto femoral. A gente fez um off, a gente não fez um obesoff. São coisas diferentes. Tem coach que gosta de deixar o atleta igual um porco gordo. Eu acho isso inadmissível. Então, porque você... Essa foto foi final de off? Foi. Porque você tá ali... Foi bem próximo do final. Quando você faz Porque aí, na verdade, o André ele gosta de fazer aquele controle, né? Você sobe, se você vê que tá engordando muito, uma limpadinha. ele dá uma limpada e depois aí a gente tava no até finalzinho. Para resgatar ali, para dar aqueles microcuttings. Ele faz isso para poder conseguir, acredito eu, melhorar um pouco mais também o booking sem a pessoa para destravar o exatamente. Destrava o metabolismo. Porque senão a gente fica ali, o metabolismo fica zoado, só engorda. Então, isso, cara, a gente falou isso aqui,
de performance. Performance não é sinônimo de saúde. Então você já está fazendo um protocolo de performance que já vai trazer um certo peso para a tua saúde. Se eu pesar a mão no booking, eu vou estar agredindo muito mais a tua saúde. Sim. Então começa por aí. Você passar do nível, você para de ganhar músculo e ganha gordura. Exatamente. Então, já não tem mais benefício nenhum. Eu já te deixei muito menos saudável, né? Então, e eu gosto de deixar o meu atleta pronto antes. Eu não gosto de fazer nada em cima da hora. Uma coisa também, só te interrompendo rapidinho, que eu gostei muito no booking, foi a escolha dos alimentos, porque eu tinha muita dificuldade de ganhar peso. Sim. E você soube lidar muito bem com isso, porque eu falei assim, André, cara, não dá pra eu ficar comendo 700 gramas de arroz igual eu já comi. Porque senão você fica uma hora no almoço ali. Você rema. Então o André ele começou a ter umas estratégias muito boas. Ah, não, joga um suco de uva aqui. Faz isso dali. Então isso foi um booking que eu tive muita facilidade para fazer. Porque como eu era muito magro, a dificuldade de eu ganhar peso é muito grande. E aquela história da densidade calórica, né? Que a gente falou em outros episódios com relação ao emagrecimento, até da Ana Luísa, da tua irmã, que a gente falou que a densidade calórica era uma inimiga. Nesse cenário, a densidade calórica é uma amiga. É uma amiga. Exatamente. Exatamente. Porque eu já sou muito acelerado e você ainda entra com a texto muito... Tava com a texto muito alto, o corpo a milhão, treinando muito pesado. Então, assim, para eu poder suprir aquilo ali, eu precisava realmente tinha que comer. usar a estratégia de muitas refeições líquidas, às vezes. Sim. A carga glicêmica maior. Uma carga glicêmica maior. Porque, cara, a gente... E aí entra a importância de você já ter feito, né? E você vê que a pele tá limpa também, né? Você vê que não sujamos assim, porque não a pele tem ficou acne, limpa. você vê que não inflamou, né? Exatamente. Ele ficou saudável, né? Então, relativamente saudável. E aí, a gente depois começou a puxar, né? E aí sempre, isso é outra coisa. Isso é uma coisa que eu faço até com pacientes. Por isso que eu falo que hoje, a minha abordagem no consultório... Eu trouxe muita coisa, essa foto é linda também. Eu trouxe muita coisa do fisiculturismo. Então, assim, o Ricardo sabe, né, com os nossos pacientes, tanto para o emagrecimento quanto para o ganho de massa muscular, o que eu me proponho a fazer semanalmente? Eu peço foto toda semana para os pacientes. Sim. Claro, aqueles que querem evoluir, né, que querem melhorar, então aproveitar desse acompanhamento. Então, todo mundo me manda foto toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu revejo o protocolo de todo mundo. Paciente que tem que subir dieta, eu subo. Paciente que tem que baixar a dieta, eu baixo. Isso impulsionou muito nossos resultados na clínica, né? A sua dedicação e esse diferencial que você tem, que veio do fisiculturismo, e eu concordo em gênero, número e grau com a tua conduta, você sabe muito bem disso. Sim. E assim, isso impulsionou demais os nossos resultados na clínica. Não somente no fisiculturismo, mas também nos nossos pacientes de obesidade, hipertrofia, muito feliz sarcopenia. Então, assim, foi uma grande divisor de águas a tua entrada na clínica, quando você assumiu a nutrição lá da clínica, por conta desse cuidado. Sim. Que isso aí ninguém quer fazer, porque isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, pronto. E eu não consigo trabalhar de outra forma. Então... É a sua mente de atleta, isso aí que eu ia falar. coordenando o nutricionista. Sim, exatamente. Então, por isso que eu falo que o fisiculturismo me deu muita coisa. O profissional que eu sou hoje, né, e lógico, tenho várias outras áreas da minha vida, eu devo a musculação ao fisiculturismo. Porque hoje a minha mentalidade, eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro sabendo que eu poderia ter me doado mais. Então, é trabalhoso? É. Mas eu, graças a Deus, eu fico muito feliz porque eu tenho esse seu feedback de poder atender às expectativas da clínica, né, da CPH, de atender as expectativas do meu atleta, dos meus pacientes. Então, isso, cara, esse manejo, o fisiculturismo tem que ter. Por isso que eu falo que não é uma receita de bolo. Eu não posso entregar um protocolo para o atleta, eu não faço com o paciente. Imagina um atleta. Cada preparação. Daqui a 3 meses a gente se vê e... Não. Então, assim, foto, peso. Isso. Pô, eu quero te ver quantas vezes? Biel, quero te ver pessoalmente. Passa aqui no consultório para eu ver como é que tá a pele. Posa aí, deixa eu ver como é que tá. Eu participei dessas avaliações, né? Chamava, falava, doutor, vem aqui. As avaliações às vezes até interrompia a consulta que eu tava fazendo. Rapidinho aqui, vem cá ver. Vamos ver como é que o menino tá. Empolgado, né, com o que tava acontecendo. Então, cara, e aí tudo, né, como o Biel falou, era engraçado isso. Eu passava, falava assim, Biel, você vai fazer isso, isso e isso. Eu via na carinha dele, assim, que ele ficava assim, cara, será mesmo?
né? E a gente foi fazendo os ajustes. Foi igual agora, no coisa que eu falei assim, eu mandei pra ele assim, André, alguém já falou que você é foda? Eu mandei assim, hoje. Aí eu falei assim, porque você falou, eu pensei assim, cara, não é possível, mas já tá ajeitando já de novo o físico. Mas nós tivemos um exemplo disso, só fazendo dentro desse parêntese, agora na competição do Lucas, que ele aceitou a luta com 3 dias, sei lá, né? Foi. Aí na hora que o André me falou aqui, eu falei, isso vai dar merda, velho. Isso não vai dar certo, não. Ele tinha que baixar 4 quilos, né? Em 3 dias. Aí Calma. Aí a experiência do cara, né? Que militou aí durante tantos anos no fisiculturismo, quantas preparações, quantas desidratações, quantos carbaps foram feitos, né? E aí, até eu como... Óbvio, né? Eu sou coach teórico, né? Eu não tenho essa experiência do André. Até eu que sou coach de fisiculturismo, até eu que sou da área... Na hora que ele falou, porque o Lucas vai lutar daqui 3 dias, tem que perder 4 quilos. Eu falei, isso não vai rolar, velho. Porque assim, eu tô acostumado a fazer a desidratação fisiológica durante um período. Sim. E aí depois, se precisar, a gente entra com fármaco no finalzinho. Aí você corta a água. Eu tô acostumado com esse estilo de desidratação, de preparação, que foi o que eu aprendi na pós. Sim. E aí o homem me fala que vai tirar 4 quilos do maluco em 3 dias pra ele poder, lutar. Foi campeão ainda. Falou assim, eu tenho um segredo aqui. Ainda passou o carro no maluco ainda. Foi campeão, evento, é o Movie Grappling, que é um evento grande, foi campeão, premiação em dinheiro. Evento de luta casada, né? De peso casado. Foi luta casada, isso aí, foi muito legal. Em breve a gente vai trazer o Lucas aqui também para estar falando da trajetória dele. Com certeza. Mas, cara, isso não tem jeito. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né? E hoje, poder ter, né? Hoje a gente está aqui... essa nossa parceria foi tão forte, nessa nossa sinergia no palco, né? E eu falo isso de nós 3, que hoje a gente está aqui. Sim. Com esse projeto, né? Então, para você ver que a musculação, ela salva vidas, né? Que é o iniciozinho do projeto, né? É o início do projeto, tem coisa muito maior aí. Vem muita coisa aí. Exatamente. Então, assim, a gente, voltando ao trato de preparação... Então, o fisiculturismo, basicamente, ele se divide até o atleta estar no palco em 2 fases. É a fase de booking, que é uma fase onde ele vai aumentar o peso, o maior peso possível, mantendo uma qualidade. A gente vai passar por um processo de transição, que é consolidação desse peso que ele ganhou. Por que a gente fala assim, no maior peso? Porque a gente precisa ganhar massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais lapidado ele vai ficar depois no palco. Só que para isso você vai ganhar uma gordurinha também. Então essa fase de booking é admissível que o atleta ele aumente um pouquinho o seu percentual de gordura, mas isso tem que ter um controle. É aquilo que a gente fala aqui. Até porque eu tenho um peso a bater. Exato. Na minha categoria eu tenho um peso a bater. A gente tem uma meta. E aí a gente faz a consolidação nessa transição para ele segurar o máximo de massa magra possível que ele conquistou nesse processo e a gente tirar a sua gordura. Sim. E aí eu vou fazendo isso no conta-gotas também, que é quando eu falo que eu gosto de deixar o atleta preparado antes. E a fase de consolidação é a pedra no sapato dos não atletas, né? Porque a fase de consolidação, ninguém tolera a fase de consolidação. O atleta, ele entende que o que é a fase de consolidação, né? Você tem que estar um meio anabólico, porque você tem que tentar sedimentar aquela massa muscular que você ganhou. Você vai manter o físico embaçadinho, né? Porque é final de booking ali, tá no meio anabólico. E na fase de consolidação, nada muda. Normalmente, nada muda. Por isso que ela chama consolidar. Perfeito. Ou manter-se como você está, né? Você tentar segurar o máximo as conquistas que você fez na fase anterior. E isso num indivíduo que não é atleta e que quer shapezinho de praia, o cara pira na fase de consolidação. A gente tem até lá na clínica, a gente vai cortando a comida devagarzinho, porque o cara às vezes termina um booking com 2.000 positivo ali de caloria, aí você corta 10%. Sim. Então, mas isso é uma consolidação. Sim. O cara tá superavitário. Então, o cara tá na fase anabólica ainda, só que não tão extrema, mantendo aquelas conquistas que ele obteve. Sim. Mas no paciente de consultório, se você deixar ele sem fazer nada... Ele acha que ele tá perdendo, né? Acha que tipo... ele não tem entendimento do que é aquilo. Mas não tem e não vai ter... Nunca será. Parte do processo, porque o emocional do atleta ele é diferente. Exato.
E tem uma coisa, você falou do emocional do atleta, eu tô até antecipando um negócio aqui, mas é só para ressaltar uma coisa que eu falo muito no consultório, né? Você falou uma frase uma vez, você falou assim, que o André falou que a cabeça de vocês é parecida como atleta. Então você falou uma vez, o André falar para eu comer pedra, eu só pergunto se é mármore ou brita. Verdade. Isso aí, velho. É a única coisa que eu pergunto. Então, Acabou. assim, isso eu uso no consultório. Sim. Essa frase tua eu uso no consultório. Usa mesmo. Porque quando as pessoas falam dos atletas, eu cito seu exemplo. Sim. Eu falo, a gente tem um atleta que é o Luiz Gabriel Veloso. Sim. E ele é tão focado que ele falou isso com o coach, que é o Sim. André. Eu falei isso Então, mesmo. Eu falei assim, André, então, você falar, só pergunta qual meta que você quer. Só pro cara entender Sim. que atleta É é atleta. Atleta é atleta. Recreativo é recreativo. E foi aquilo que eu falei no início. Eu queria ser atleta, queria ser fisiculturista, mas não queria fazer o que o fisiculturista faz. Então você tem não que estar queria. disposto. Exatamente. Então você não queria. É porque você querer alguma coisa é muito fácil, né? Eu quero isso, tá. Mas e o caminho? Foi o que a gente falou no episódio da Mayara, né? Que a Mayara teve aqui. Por que o dela deu certo e cantou um pouco suporte farmacológico? Porque ela queria de coração. Exatamente. É verdade. Então, se ela não era da boca para fora, Se a cabeça não tiver ali, o processo não se acontece da você mesma não forma. conseguir arcar com os riscos, com os custos, com as abdicações que o processo ele necessita, nem começa. Não, exatamente. Não, e não é vai dar isso mesmo. certo. Eu desisti de competir por causa disso. Eu comecei a querer competir lá quando eu me preparei em 2020, veio a pandemia. E aí eu comecei a trabalhar demais, eu não tinha mais tempo para fazer o que o fisiculturismo Você não vai fazer me nenhum e o outro pedia. bem feito. E aí o que eu Você fiz? tem que fazer uma escolha. Ganhei minha massa muscular, consolidei e tô aí até hoje. Sim. Eu tinha 56, bati 7,8, caí para 7,4, 7,3, 7,4 e tô aí até hoje, 7,3, 7,4. Ah, tem vontade de competir? Eu tenho. Quem sabe, gente? Mas a Arranja questão, um tempinho a na questão é agenda o aí. tempo da vida, né? Graças a Deus a clínica é muito cheia, os meus plantões, os meus outros afazeres, direção de sociedade, essas coisas. Não dá muito pra gente conciliar o fisiculturismo dentro disso. É porque é 100% também, né? Lá é 100%. É uma entrega, cara. É uma entrega muito grande. O fisiculturismo ele vai te tomar 4 horas por dia no mínimo. Sim. Porque tem que treinar pose, tem que fazer cardio, tem que fazer treino de força. Sim. Aí depois tem que fazer liberação miofascial, Você tem tem que que comer. tem que comer. Você tem que comer, você tem que preparar a marmita do dia seguinte. Não é opcional, por exemplo, você falar assim, não, deixa eu terminar aqui. Não. Deixa eu terminar aqui, depois eu como. É. Então ali só de refeição eu tinha que fazer ali 5, 6 refeições naquele horário, todo dia, Sim, fazendo sim. direitinho. Tem que obedecer o planejamento. Isso aí. Não. Então, assim, só o comer também você já te ocupa aí 1 hora por dia, pelo menos. Muita coisa. Vamos botar, você comendo rápido. Muita coisa. Mas Isso no cut, né? Mas Isso no cut, isso né? tem que No parar bullying. pra comer. Às vezes, assim, a gente fala, né, cara, é um esporte de... Eu vejo, às vezes, assim, uns caras frustrados, né? Tem uns caras aí, uns ex-atletas aí na mídia, que fica meio que... Parece que o trabalho dos caras é meio que ficar queimando o filme do fisiculturismo, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas tem um... Né, Ricardo sabe, fica polemizando. É um jeito de ganhar mídia, né? Cara, o fisiculturismo, ele não é para qualquer um. É um esporte de beleza? É um esporte de caverna, né? É isso Você aí. trabalhando quieto. Isso aí. Só que você olha ali um cara, mas isso não é um físico funcional. Eu não, meu irmão, não interessa. Se você quiser um físico funcional, você vai fazer uma luta, você vai fazer outra modalidade, você vai Se fazer. eu quiser um carro 4x4, eu compro um carro 4x4. Se eu quiser um carro baixo, eu compro Você um quer carro andar, baixo. é isso aí. Exato, Isso aqui é um físico do cara que Eu não tenho que ficar falando que o teu carro É isso aí. porque são propostas diferentes. diferentes. Então, cada um respeitar a modalidade do amiguinho, cada um no seu quadrado e entender Exatamente. que uma coisa eu vou falar e ninguém pode tirar. Isso aqui é um esporte, meu irmão. Eu acho que é um dos mais difíceis de se praticar. Por quê? Hoje, por exemplo, eu tenho o jiu-jitsu como hobby, né? Como recreação. Eu sempre... Foi minha primeira modalidade, antes até da musculação. Então, eu sempre quis voltar, porque não dava para associar com fisiculturismo, por conta de lesão, enfim. Com de lesão por causa do tempo. Do tempo. Tem Depois que- num outro episódio, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar num próximo episódio aí como foi minha preparação. Contar a minha história também, para vocês entenderem de onde eu vim e o que me tornou o que eu faço hoje. Então, mas, cara, não desmerecendo. Hoje eu vivo no meio do jiu-jitsu, tenho atletas de jiu-jitsu, né? Nós temos lá na clínica. Mas, cara, é muito mais fácil o cara sair na porrada do que o cara fazer a dieta que um cara desse faz. Muito. É muito, porque
Você tem facilidade para entrar num ringue e sair na porrada, entrar no tatame e sair na porrada, mas muitas das vezes a sua cabeça te sabota para você comer o que você tem que comer. Ali é 24 horas. E isso aqui é 24 horas. O que no jiu-jitsu você vê muito, né? A galera, até os mestres, os faixa preta, até a galera que compete fora de forma. Fora de forma. E hoje o que eu tenho tentado trazer para o tatame, para os meus companheiros de treino, não só paciente, mas uma coisa que eu sempre estou falando lá no tatame com a galera, eu estou sempre tentando conscientizar a galera que compete de se manter saudável, performático. Por quê? Longevidade. Longevidade. Você falou dos 4 dias aí, não foi 4 dias que o rapaz foi lutar? Se ele não tivesse bem, não dava para fazer. É porque ele já estava próximo. E o caso dele é um cara que ele já é nosso paciente, ele já trata, ele já está entendendo que se ele se mantém no peso da categoria ou bem próximo, ele não sofre para baixar peso para lutar, logo ele luta com muito mais gás. Sim. O que a galera não entende da luta, seja MMA, jiu-jitsu, muay thai, os caras se largam. Come, bebe, tudo que vê pela frente. Aí quando chega na competição, uma semana antes, o cara quer baixar peso. Aí o cara quer tirar água de qualquer jeito, o cara quer fazer sauna, o cara corre ensacado, o cara faz tudo, chega lá o cara tá morto. E ainda teve que essa competição do Lucas, ele cortou peso num dia e lutou no outro. Isso então também. Então deu pra fazer um carb-up nele. Isso também, isso é um detalhe importante. Geralmente, o atleta do jiu-jitsu, por exemplo, ele vai pesar e vai lutar no mesmo dia. Então, se o cara teve que sacrificar peso, ele não vai nem poder comer para recuperar um pouquinho de energia para poder lutar. Então, ele vai lutar um bagaço. Então, é isso que a gente fala que não vale a pena. O Lucas, nessa luta dele, ainda teve esse adendo. Por quê? Ele me solicitou com 3 dias, mas ele ia pesar na sexta para lutar no sábado. Então, eu consegui ainda recuperá-lo para ele lutar com performance no dia seguinte. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Porque se não fosse, eu já ia chegar para ele, olha, não dá, irmão. A gente vai conseguir baixar o peso, mas você não vai ter performance para lutar. Da mesma forma, o Bial no fisiculturismo. Né? Como o Ricardo bem falou aqui, ele não teve uma cãibra, não teve uma queda de performance. Pelo contrário. Né? O Bial, você vê ali na foto dele, ó, sequinho. Tinta homogênea, não tem uma gota de suor. A expressão dele, aquilo ali é uma expressão de foco. Você vê que o rosto está até castigado, porque ele está muito seco, mas olha o foco. Não, a gente estava muito seco. Essa daí foi no overall. O overall a gente ganhou os cinco botaram como overall. No overall a gente foi... Foi unanimidade. Unanimidade. Você vê que eu já estava na outra competição. Então, assim, eu já tinha feito o show, ganhado o primeiro lugar. A gente entrou na segunda vez, você vê que eu tô posando pela segunda vez aí. E isso daí tá bem, olha só. Bem, não? E assim, cara, bem mais seco também, né? Porque ainda evoluiu provavelmente da primeira categoria pro overall. Exatamente, mas você vê que assim, a tinta, ela já tava no final da competição. Sim. E ela limpa, limpinha. Não é um start no palco, é no final da competição já. E foi muito bom, cara, que a gente chegou lá, quando eu cheguei lá no backstage, Biel já tava lá, ainda depletado, né? Porque a gente tinha começado o carb-up no dia anterior, após a pesagem, mas eu não... eu fiz o carb-up limpo, segurando. Por quê? Eu não queria, né? Porque isso também é uma outra coisa que a galera pensa. Eu já vi muito isso, cara, de pessoas que já competiram várias vezes repetindo o mesmo erro. O cara chega, vou carbar. Então eu vou fazer o carb-up por quê? É para encher o físico, né? Para o cara subir no palco. E aí... já que é carb-up, eu vou comer a torta direita. Cara, não vai... o teu músculo ele não vai encher o tanto que você vai comer. Isso é gradativo, né? É gradativo, você vai perder linha de cintura. André ficava assim, calma aí, pausa aí. Não, faz isso, come x. Puxa a pele, né? Puxa a pele. Pera aí. Aí ele ia, vai lá, faz esse. Beleza. Aí eu ia, fazia ele, pausa aí. Não, vamos comer mais um pouquinho aqui. Pode comer mais um pouquinho, faz aquele ali. Aí, se você vê, tem aquele vídeo que a gente pagou na produtora, a primeira mão de tinta. Eu ia falar sobre isso. Pra segunda, eu já sou outra pessoa. Como que puxou, cara? Como que o físico... Se você acertar a quantidade, puxa tudo. Eu já sou outra pessoa. Então, assim, o que eu percebi muito em você foi o cuidado também de, calma aí, eu não tô aqui
para testar torto e direito. Não. Eu tô aqui para organizar e ver as respostas. Sim. Em cima disso tomar uma decisão. Sim. Porque a gente teve uma gama de coisas que a gente poderia levar Sim. para poder utilizar ali na hora da competição e que ficaram, por exemplo, que a gente não utilizou. Sim. O biscoito de arroz ficou ali, o mel ficou ali. Sim. Então assim, ele não saiu jogando de qualquer forma, ele Foi de no acordo com a físico. resposta do físico. Porque lá, o que eu falei com o Biel? Eu falei, Biel, compra isso. Porque lá, não que eu fosse usar tudo, mas eu ia ver o que ia caber pro físico que você estava me entregando naquela hora. Então isso é importante, esse olhar. Eu estava preocupado com a tua pele, eu estava preocupado com distensão abdominal, não queria que você perdesse linha A de gente cintura. Cortou adoçante antes. Não botamos adoçante, porque isso é uma coisa que dá muita distensão abdominal. Muito. A adoção dá muito desbiose. Não botei açúcar no carb-up dele. Pra não derreter. Não uso, para não derreter, açúcar refinado, açúcar simples, não uso. Então, assim, foi tudo minuciosamente calculado, sabe? A cada pose que ele fazia, ele me entregava um físico e eu falava o que ele ia fazer. A cada aquecimento que ele fazia, tinha uma quantidade. Ó, vamos colocar aqui, a gente usou o sódio, a gente até usou bastante, a gente usou ali, eu usei o Doritos, né, com ele. Porque ali a gente tem amido, né? A gente é desidratado. Sim, é bom para só de carboidrato com sódio ali, E né? aí a gente faz uma boa relação, então, sem criar essa distensão, né? Então, Faz um cotransporte, né, do sódio com a glicose. Então, cara, ele respondeu muito bem. Um produto só. Muito bem. Eu falava com ele assim, como é que você está sentindo isso no aquecimento? Ele, cara, eu tô sentindo a minha musculatura encher. Não, ela tava... E eu olhava assim, às vezes eu olhava pro ombro, principalmente, que o ombro eu cheguei lá, eu tava... A gente depletadinho, né? A gente foi no máximo. Aí eu cheguei lá, eu tava assim... E isso porque a gente tinha feito um carb-up no dia anterior à noite, mas mesmo assim ainda não tava cheio. Aí eu olhava assim, do nada eu olhava assim, meu ombro... Aí beleza, come mais um pouquinho. Eu olhava assim, já tava totalmente diferente. Porque onde eu conseguia ver ombro e peitoral assim, tava completamente a diferente. pele cravando, né, cara? Então, E ele falava assim, calma aí, tem mais pele aqui, dá pra fazer isso. E assim, eu já sei até que eu já tô com a próxima já na minha cabeça, que tudo que eu posso fazer já. Porque o físico já me deu uma entrega, né? Foi a primeira vez que eu preparei o Biel. Então foi a primeira vez que eu tive esse contato com o físico dele. Aí é claro que aí já me deu mais respaldo para uma próxima, então já tem outras coisas que eu quero fazer. Porque é isso, cara. É isso que é o maravilhoso do fisiculturismo. Quando eu falei da liberdade, que você pode fazer o que você quiser, o que couber para aquele momento. Não é uma receita de bolo. Ah, como é que você fez? Como é que foi o déficit calórico? Não, cara, não tem. Teve hora que eu desci a comida, teve hora que eu aumentei a comida, eu desci de novo. Jogava uma livre para ver como é que respondia, pediu para eu te mandar na sexta. Sim. E depois no dia seguinte, depois da livre, quando treinasse. Isso aí. Eu tenho vários vídeos ali na academia também. Depois, quando eu chegava em casa, eu te mandava. Sim. Como é que o pump ficava depois da livre. Uma coisa que aconteceu muito também para nossa densidade muscular foi que na quarta-feira, o campeonato foi no sábado. Na quarta-feira, eu tava supinando com 50 quilos em cada lado do halter. Eu vi isso. Eu não perdi força em momento algum. Eu vi isso no Instagram. Eu fui treinar com o André no sábado. Me passou o carro. Eu zerei todas as máquinas da academia. A gente zerando todas as máquinas da academia. O André falou assim, cara, você tá muito bem. Então muito forte. Eu consegui. A gente tava conseguindo manter não só. Você fez até, acho que foi inclinado, não foi? Foi inclinado. Foi esses 50 quilos. Mas a gente conseguiu manter até a competição um nível de performance extremamente alto. Sim. Eu tava agachando com 80 quilos em cada lado. No final de preparação. E você vê a evolução do teu físico. E seu peso de competição, né? foi o quê? 7,5? O peso de competição a gente bateu 8,2. 8,2. Podia bater 8,4, a gente tinha 2 de margem. Agora eu não sei como é que vai ser, porque agora saiu que eles vão ajustar a pesagem para esse ano. Ou pro ano que vem. Mas a gente tem 2 quilos de margem ali ou mais. Então é bom. Coisa dá pra botar bastante perna. Porque que era o que estava faltando e que evoluiu muito, né? Sim. A gente pode dar os créditos aqui também ao Irapuã, né? O personal foi sensacional. Que lapidou, fez esse trabalho de membro inferior com o Biel. Né? O Biel é treinador também, então ele conduz o próprio treino, mas entendeu que precisava de uma ajuda para esse ponto fraco que ele tinha, né? Então aí dá os créditos ao Irapuã também, que trabalhou muito bem. O Irapuã, ele conduziu a situação da minha perna muito bem feito, porque eu já treinava como fisiculturista, né?
Então eu tive um derrame em cada joelho no mesmo agachamento. Cara. No mesmo agachamento eu tive um derrame articular. E então isso travava muito meus treinos de perna a nível de intensidade. E o Irapon, ele virou pra mim e falou assim: eu vou aumentar a tua percepção de dor, que você não tá indo no seu limite. Cara, ele fazia umas jogadas comigo e no final ele já tava ficando puto, porque eu falava assim: a gente só sai do treino de perna na hora que você cansar. Eu falava com ele assim, Eu lembro disso. a gente só sai do treino de perna na hora que você cansar. Então, às vezes a gente entrava assim, fazia uma extensora. Eu finalizava a extensora e eu falava assim: acabou? Aí ele ficava... porque ele já estava vendo que o trabalho que ele fez dentro da minha cabeça, aí que eu te falo que é muito importante, Sim, sim. ele estava funcionando. Sim. Sabe? Então isso foi assim, algo que foi uma estratégia muito boa por ele. Muito boa, muito boa. Cara, a tua preparação foi linda. Eu falo isso porque ela funcionou e não só porque, né, a gente te acompanhou, mas isso pra gente é uma honra, porque a gente teve você como parceiro, que foi o Ricardo falou em outro episódio, né? Porque é uma parceria que a gente espera. Sim. Essa entrega, igual eu falo aqui, que toda sexta-feira eu tô lá recebendo feedback do paciente e tal. Então, talvez para eles isso não seja nada. Sim. Mas se eles soubessem da demanda de trabalho que eu já tenho, que eu ainda tenho mais essa, Você adiciona que eu faço extra, com carinho. Né? Você coloca ali até um extra, né? Porque foi o que o Ricardo falou. Antes não tinha isso. Não. E aí começou a ter porque você trabalha dessa forma. O seu gosto é isso. Sim, Né? excelente. Essa parceria, cara, é fundamental. Então, por isso que a tua preparação ela foi tão bonita. Você foi parceiro no treino, você foi parceiro com o doutor, você foi parceiro comigo. Então, a gente teve uma troca de ideia. Cara, essa sinergia foi maravilhosa. Tanto que você brilhou aí no palco. Eu tive alguns momentos onde você fica... Pô, você tá completamente mal... E a minha pequena resolveu não dormir durante Foi perto da competição. Porque logo depois da preparação... Não, foi durante a preparação, ela não dormia. E aí logo depois da preparação ela começou a dormir, né? Então ela virou e falou assim: vou testar meu pai. Mais uma aprovação. Vou testar meu pai. Mas eu lembro que, assim, até os conselhos que você davam, eles eram assertivos, entendeu? Então acho que o coach, ele precisa entender, que aí foi o que a gente estava falando, que o atleta... Ele não é uma máquina. Apesar dele querer trabalhar no 100%, ele não é uma máquina. Ele tá fadado ao erro. Ele tá fadado a fracassar. Ele tá fadado a cair dentro das armadilhas. Porque a mente, ela prega essas armadilhas. Mas você saber conduzir isso daí e passar a segurança que os dois me passaram. De assim, ó, calma aí, a gente tá aqui. Não vai dar nada, relaxa, a gente vai fazer isso acontecer. Isso é muito importante. Muito importante. Eu falo assim, como atleta que passei por isso, e eu também utilizo isso com alguns alunos meus, mas assim, o nível do fisiculturismo é muito puxado, principalmente na reta final, você não aguenta fazer mais nada. E a vida continua, porque eu não vivo do fisiculturismo, mas você ter ali as pessoas para poder te auxiliar nesses momentos também que você tá... não tá ali firme, é muito importante. Mas isso é bíblico, né? A Bíblia fala pra gente não andar só, para que não caia. Se a gente tiver alguém do lado, nesse momento você fraquejar, ele vai estar ali para te dar o suporte. Então, cara, não dá, como, né, o Dr. Ricardo falou isso lá no episódio da Maiara, se eu não me engano, não dá para andar sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Eu, todas as minhas preparações, eu tive coach. Por mais que eu soubesse me preparar, não, eu quero uma opinião de fora. Eu quero que alguém me corrija quando eu estiver errado, porque eu posso ser tendencioso. É muito cômodo. Eu hoje, se quisesse me preparar, eu sei fazer dieta, eu sei treinar, eu sei tudo que eu preciso para subir no palco. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Até porque o seu julgamento ele fica diferente. Você se torna... E até aproveitar esse gancho, né, que você falou aí, e como a gente está com o nosso tempo estourando, e na minha cabeça, né, eu falo isso sempre. Eu sou médico, mas eu não faço nada sozinho. Você tem um treinador, você tem um nutricionista, que são pontos fundamentais. É o que eu falo até pro paciente. O resultado... ele é 80% do paciente, ele é 10% ou mais ou menos ali, né? 9% do nutricionista, 9% do treinador e 2% do médico. Porque o que eu faço é só botar os amplificadores. Então ninguém faz nada sozinho. Como você mesmo disse, não ande sozinho.
Então, assim, eu queria até que vocês que fizeram o grosso disso tudo, esse trabalho todo, deixasse aí uma mensagem para quem está assistindo a gente, esteve com a gente até agora, no final do episódio, aquele que quer ser fisiculturista ou aquele que quer somente ser melhor. Sim. Do que ele era ontem. Sim. Aquele 1% diário, né? Ele gosta de viver num ritmo de atleta, né? Sim. E, por exemplo, igual eu cito muito exemplo Priscila. Priscila não quer competir, mas a Priscila é 1% dela diário. Ela quer ser sempre melhor, ela quer fazer a dieta direita, ela quer treinar todo dia. Sim. Deixa aí um recado, vocês dois, para quem está assistindo a gente, com relação a isso. A importância da disciplina e dos seus pares que te dão apoio quando você não é o suficiente, você fraqueja. Vou dar duas visões aqui, uma como treinador, que eu me treinei, né? O Irapuan fez comigo o treino de perna e o restante eu fiz, e como fisiculturista. A primeira coisa é, você não entende o que deve ser feito baseado no que você viu em rede social, tá? Então você não se tornou um especialista. Esquece, né? Para você poder subir num palco vendo o que você viu em rede social. Sim. Tá? Então a primeira coisa é essa. Eu não utilizei o que eu vi os outros caras fazendo. Eu utilizei o meu conhecimento para poder conduzir o trato do meu físico. Segunda coisa, como atleta, você precisa ter uma boa equipe e você precisa estar disposto. Então, assim, se você não tem que estar disposto a suar. Um atleta, eu falo isso, ele não tem que estar disposto a suar. Ele tem que estar disposto a sangrar, porque você vai para uma batalha. Sim. É realmente uma batalha. Tudo. Exatamente, você tem que estar disposto. Então, querer ser fisiculturista e fazer o que o fisiculturista faz são coisas completamente diferentes. Sim. Tem uma equipe que vai te conduzir a fazer isso da melhor forma possível e esteja realmente disposto a fazer o que sua equipe está falando. Perfeito. Então, acho que esse é o principal como atleta que eu posso passar. E todo mundo pode, né? É possível para todo mundo. Se é teu sonho, se você realmente quer ser um atleta ou mudar a sua condição de vida, ficar mais saudável, ficar mais bonito, né? Porque ninguém aqui está descartando estética. Sim. A gente fala sempre, prioriza a saúde, mas ninguém está falando que é um problema se ficar bonito. Não, todo mundo quer ficar bonito e deve. Isso é reflexo de como você está por dentro. Mas tenha consciência que tudo precisa ser planejado e estruturado, para que você, no meio do caminho, não precise parar por falta de recurso, seja psicológico, seja financeiro, porque tudo isso vai demandar um investimento de energia, de tempo, de grana mesmo. Então, planeje o que você quer para a tua vida, procure profissionais capacitados. Tá? Hoje a gente tem muitos profissionais no mercado disseminando conhecimento e muitas das vezes muito superficial, né? A gente está falando aqui, né, do Instagram, né, citando como exemplo. Então procure profissionais que de fato se importem com você, não só com o seu dinheiro. Sim. Então que o cara realmente tenha empatia com o teu processo, seja qual for ele, o teu objetivo, mas que o cara realmente abrace a tua causa junto contigo, porque você vai precisar de alguém para caminhar junto. Não tem como fazer sozinho. Perfeito. Então, baseado nisso, a gente termina aqui esse episódio, né, do nosso Biotalks e espero você no próximo episódio. Te agradeço por ter ficado com a gente até aqui, assistido todo o episódio. Não perca os próximos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, por aí vai, para poder captar mais conhecimento e poder também transformar a tua vida. Muito obrigado pela presença, tamo junto, até a próxima. Valeu! Valeu.